Olá malta, muito bem-vindos ao novo vídeo. Eu sou Cláudia Mendonça e hoje venho trazer 10 coisas que não se sabe sobre a Holanda e que são curiosidades que eu encontrei no meu último ano, porque eu estive a morar na Holanda no último ano, mais propriamente em Amsterdão. E se gostares de saber as minhas fotografias, as minhas aventuras, eu no meu Instagram eu tenho lá documentado então muitas fotografias da cidade e várias atividades que eu fiz na altura. E uma delas, como viste pelo título, é verdade, os holandeses não comemoram o Natal no mesmo dia que nós, mas tem uma coisa super engraçada que eu já te vou contar mais à frente no vídeo, como é que eles fazem esta questão do Natal. Vou começar pela primeira de todas, Holanda. Eu estou farta de dizer o nome aqui no vídeo e todas as pessoas também dizem, mas na realidade o país não se chama Holanda, chama-se Países Baixos. Holanda vem muito pelo facto de eles terem duas regiões. Eles têm uma região que se chama Holanda do Norte e outra região que eles chamam Holanda do Sul. Mas na realidade todas as cidades do país pertencem ao País Baixo, não propriamente a Holanda, porque a Holanda são regiões diferentes. Portanto, quando vocês encontrarem holandeses e dizerem que estão a viajar ou vão de Lisboa para a Holanda, eles ficam sempre assim, não é a Holanda, ok? Quer dizer que vens para os Países Baixos ou então que vens para a Holanda do Norte ou para a Holanda do Sul. Outra curiosidade mega engraçada, e todos sabemos que é um país das bicicletas, mas vocês faziam ideia que existe mais bicicletas do que pessoas no país? É uma curiosidade muito engraçada, mas por menos cada holandês tem no mínimo 2 a 3 bicicletas. Eles têm uma teoria super engraçada e eu concordo muito com a teoria deles, que é o facto: tem uma bicicleta daquelas, sabem, para sair um bocadinho à noite, caso aconteça alguma coisa, roubo ou então esqueceram por completo ou não a deixaram, não há problema, é aquela bicicleta que é super barata e então fica ali. Depois tem a bicicleta que eles utilizam todos os dias para ir para o trabalho, para ir e voltar, que já tem que ser uma bicicleta um bocadinho mais confortável, e tem uma terceira bicicleta, muitos deles, que é aquela bicicleta assim super engenhoca, super cheia de cenas, mudanças diferentes e apetrechos e assim, que é uma bicicleta mais chique, mais cara, que eles utilizam muito para um jantar assim entre amigos ou então para sair ao fim de semana. Eles têm sempre estas versões. Depois, quem tem família também tem bicicletas com apetrechos para poder então pôr uma criança à frente e outra atrás. Portanto, a malta lá, pelo menos 2 bicicletas tem. Depois já a malta que tem já 3, 4 ou 5 bicicletas por pessoa em casa. É uma curiosidade super engraçada que eu encontrei do país. E falando em holandeses, bem, todos os meus amigos holandeses, no mínimo, têm 1,85 m a 1,90 m. Os homens são extremamente altos. As mulheres acompanham a mesma altura. Portanto, não se vê como em Portugal uma diferença entre homem e mulher. Normalmente, na Holanda, eles são quase todos da mesma altura. Os holandeses, mesmo os nativos, são da mesma altura e são muito, muito altos. Quando estamos em pé a conversar, eu noto muita diferença, porque eles, em comparação a mim, eu tenho 1,65 m, eles têm 1,90 m. É muita diferença, malta, acreditem. Quando estamos sentados é na boa. Uma das coisas que eu também acho super engraçada, porque como eles são tão altos, todas as coisas são adaptadas para eles. As mesas são mais altas, os lavatórios, tudo o que vocês estão a imaginar que utilizamos dentro de casa e no escritório e nos restaurantes, acabam por ser mais altos em relação ao que se vê cá em Portugal. Outra curiosidade que eu encontrei sobre a Holanda e sobre a capital, neste caso sobre Amsterdão, é o facto da sede a sede do governo não estar na capital. É super estranho, não acham? Eu achei na altura super estranho, mas eles optaram por o seguinte: nós temos a capital e vamos desmobilizar um bocadinho as coisas da capital. E decidiram colocar a sede do governo em Haia, que é uma cidade pequenininha, mas também é uma cidade muito porreira e que assim, quando precisamos de alguma coisa, podemos sempre ir até outra cidade. Outro facto engraçado que eu encontrei sobre a Holanda tem a ver com a quantidade de pão que aquela malta come. Nós dizemos: os portugueses comem imenso pão. Não, eu fiquei surpreendida. Eu, para mim, acho que os portugueses não comem tanto pão. Os holandeses comem mesmo muito, muito pão. Não têm assim propriamente uma refeição típica em termos de carne, peixe, como nós, mas têm este tipo de refeição com o pão. Ao pequeno almoço, normalmente é um pão com manteiga e depois com pepitas de chocolate, mas extremamente doce. Ao almoço, normalmente também é um pão, e aqui a parte engraçada, muitas vezes eles no pão colocam tipo batata frita no meio do pão ou arroz. Portanto, é um pão com arroz ou com batata frita. Não é propriamente um pão com o típico bife ou um tipo salmão que nós estamos habituados. Também tem, mas para eles é na boa comer pão com batata frita. Depois, já à tarde, também gostam de uma tostazinha e à noite
outra vez, mais uma sanduíche de pão, portanto, eles comem na boa 4 a 5 vezes pão por dia. Portanto, em comparação a Portugal, eu fiquei muito surpreendida por encontrar um povo que come mais pão do que nós. Ainda tenho aqui mais curiosidades acerca da comida, tem a ver com o chocolate. Eu fiquei super curiosa com esse facto e comprovei, realmente os meus amigos comem muito chocolate. Dizem que tipicamente o holandês come cerca de 8 kg de chocolate por ano. Confirmo, malta, eles têm sempre chocolate. É uma coisa super engraçada. Eu gosto muito de chocolate e normalmente eu tinha sempre um amigo ou outro que perguntava: queres um bocadinho? Porque ele tinha tipo uma tablete de chocolate na mala ou na carteira, e eu achei super engraçado o facto de eles terem sempre chocolate à mão, e é uma coisa que eu também aprecio muito, é o chocolate. Agora, em relação ao Natal, que foi uma das coisas que fizemos aqui na abertura do vídeo, é verdade, o Natal na Holanda é no dia 5 de dezembro, não é no dia 25, mas não há problema. Para eles o Natal é no dia de São Nicolau, que é o dia 5. Mas como eles são um povo super amigável e gostam das tradições, também comemoram no dia 25. Portanto, na realidade, na Holanda, nós comemoramos o Natal 2 vezes por ano, o que é super fixe, porque eu gosto muito do Natal, e para eles, como eles começam mais cedo, que eles têm que preparar tudo muito mais cedo. Portanto, na Holanda, início de novembro e tudo, há luzes por tudo que é canto, há imensas coisas alusivas ao Natal. Normalmente até em setembro, outubro, já conseguia-se ver coisas, mas depois explode imenso. E depois eles também, de passar o dia 5 para eles, até ao início do ano, também tem uma característica muito fixe, que para comemorar também essas épocas festivas põem muitas luzes nos canais. Portanto, é super giro comemorar-se 2 vezes por ano o Natal, e eu acho super engraçado. E pronto, como eles também acabam por aceitar a cultura que vem de fora, que é a cultura europeia, para comemorar no dia 25 também, e eles comemoram então no dia 25. Outra característica muito, muito engraçada sobre o povo holandês tem a ver com as casas. Uma das coisas que eu descobri para eles na casa é que eles não utilizam cortinas. Aliás, eles ao início, quando eu perguntava onde é que se vendiam cortinas, ficavam muito, muito admirados. Porque é que eu queria pôr cortina em casa? Porque é que eu queria pôr no meu quarto uma cortina? Porque eles têm o hábito de ter janelas super grandes. E depois lá eu fui explicando que em Portugal nós pomos cortinas, que é para evitar as pessoas olharem para dentro de casa e não sei o quê, para estarmos mais à vontade. E os meus amigos disseram-me: mas aqui ninguém olha para dentro de casa. Aliás, aqui se tu olhas para dentro de casa é má educação. E eu fiquei super admirada com esse facto. E é verdade, eles passam na rua, mesmo até os turistas ao início acham um bocado estranho e têm curiosidade de olhar, mas depois vão se habituando. Mas todas as pessoas circulam na rua, à vontade, no registão, e ninguém tem cortinas. E ninguém está a olhar para dentro de casa para ver o que é que as pessoas estão a fazer. E normalmente vocês conseguem ver coisas muito normais. Vêm uma família a jantar, porque a janela é super grande, dá para ver. Vêm pessoas, por exemplo, até mesmo só calções dentro de casa. Portanto, eles estão muito à vontade e sabem que quem passar na rua não vai estar a olhar, porque não é correto para eles. Não é uma coisa que eles têm que tapar. Eles assumem logo que quem está a olhar de fora para dentro é que está a fazer o errado, não ao contrário. Portanto, eu achei super fixe isso. E outra coisa, isto faz com que a casa tenha imensa luz. O verão lá é muito grande em termos de horas, mais do que em Portugal, e então era espetacular, havia muita luz dentro de casa. Gostei muito disso. Cá em Portugal tento implementar um bocadinho isso também, mas confesso que principalmente em cidades como Lisboa é muito complicado. O vizinho tem sempre o hábito de espreitar para dentro da nossa casa, mas tirando esse facto, e se vocês não se sentirem incomodados, como eu acabei por me habituar, é uma ideia muito fixe não pôr muita cortina, porque traz muita luz dentro de casa e é uma à vontade completamente diferente, e eu gostei muito disto na cultura holandesa. Para terminar, tenho aqui uma novidade e uma característica muito engraçada que eu achei curiosa, mas faz também todo o sentido, porque na Holanda existe muito pouco sol. Quando há um dia de sol, eles não ficam em casa, é acordar muito cedo e sair de casa para andar de bicicleta, para ir ao parque, para passear as crianças, para deitar-se ao sol. Eles aproveitam o dia de sol como não houvesse amanhã. E eu acho que nisso eles têm muita razão, porque realmente só quem tem menos dias de bom tempo é que sabe a diferença que faz um dia super luminoso. Outra coisa super engraçada sobre este facto é que quando está sol e calor, os serviços holandeses não funcionam. É pouco tempo também. Por acaso, em 2019 foram só 2 semanas, por volta dos 30 graus, mas vocês telefonavam para o serviço e
O serviço dizia, desculpe, estamos encerrados devido ao calor. Mesmo a entidade patronal dizia a mesma coisa, se vocês não se sentirem bem, não venham trabalhar porque está muito calor. Isto proporciona quer que vocês aproveitem e vão para os parques, quer aproveitem o dia de calor, mas eles funcionam assim, eles realmente recomendam até não ir trabalhar e recomendam e fecham também os serviços públicos deles, quando vocês, por exemplo, quiserem traçar de alguma coisa do género cartão de cidadão, coisas assim do género, não vão conseguir nesses dias. Portanto, um dia que vocês forem para a Holanda e precisarem de alguma coisa num dia muito quente e num dia de sol, o mais provável é encontrarem todos os serviços fechados. E pronto, malta, estas foram as características mais engraçadas que eu encontrei da minha experiência na Holanda, que só descobri estando lá a viver, e eu espero que vocês achem piada a este tipo de vídeo. Aliás, eu vou fazer mais vídeos relacionados com a minha experiência também, como é que eu fui lá parar, como é que é viver lá, como é que é trabalhar lá, e para vos poder explicar e nem só para poder transmitir a minha experiência, porque eu embarquei nesta experiência profissional internacional e vocês também podem querer embarcar e ficam com dicas, quer para a Holanda, quer para outro país. Mas não se esqueçam só uma coisa, temos que fazer isto só depois do Covid-19, não antes, porque para já viagens e mudanças de países realmente não é muito aconselhável. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vemos então no próximo vídeo. Beijinhos!